Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Cláudio Henrique e nós vamos hoje continuar o nosso estudo da mediunidade de forma simples com Cristo, como deve ser, dentro desse nosso programa da mediunidade simples. A nossa discussão de hoje ela vai ser sobre a ideoplastia. Se nós formos traduzir ao pé da letra, seria a plasticidade através das ideias, ou seja, a ideia que se materializa. Então, o pensamento, as ideias, elas se tornam fenômenos reais, palpáveis, visíveis no plano espiritual. Tudo que nós pensamos, seja para o bem ou seja para o mal, se materializa e é visto, é compartilhado pelos nossos irmãos, atraindo irmãos que pensam como nós ou que agem vibratoriamente como nós nesse momento. Nós vamos começar a nossa discussão citando o nosso Mestre Jesus no Evangelho. Jesus, na passagem citada por João no capítulo 10, versículo 34, ele diz: nós somos deuses. Ele coloca com isso o poder da criação e cita textualmente: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. O Cristo chama atenção com isso, que sim, ele tem um poder muito superior ao nosso, pela sua evolução, pela sua proximidade com o Pai, mas que de forma muito pequena, de forma assim, bastante afastada, bastante distante do Mestre, nós somos sim co-criadores, ainda que de um universo muito menor, de um universo muito pequeno. E co-criamos, ajudamos o Mestre a fazer alterações no nosso perispírito, de modo que sejamos perfeitos como o Pai nos fez, ou modificados, seja por uma tendência à doença, que nós mesmos impomos como alteração, seja no sentido de emanar vibrações positivas ou negativas para algum irmão, encarnado ou desencarnado. Então é preciso ter muito cuidado, porque o Mestre já nos avisou. Somos deuses em pequena parte, mas nós somos parte do todo, que é o nosso Pai que nos criou. Numa segunda passagem, o Cristo fala também, ainda em João, no capítulo 14, versículo 12, ele nos lembra: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa. O Cristo nos alerta mais uma vez de que sim, nós temos a capacidade da cura, da nossa própria cura, e contribuirmos com a cura do nosso irmão. Então nós somos co-criadores, é importante lembrar disso. E essa cocriação ela se faz através da ideoplastia, através da moldagem da matéria-prima que o universo nos oferece, que faz parte como um todo do próprio Criador, do próprio Deus. Então nós utilizamos de matéria-prima criada pelo Pai para que possamos moldá-la de acordo com os nossos pensamentos. Um exemplo que a gente poderia dar é todos nós dentro de uma grande, enorme piscina, talvez no oceano. Eu tenho o meu corpo individual, você tem o seu corpo individual, mas toda modificação que eu faço na água, ela interfere no meu irmão que está imerso na mesma água. Se eu coloco algo que polui, algo que é tóxico, se eu coloco algum veneno dentro dessa água, mesmo sem ter o contato físico, eu acabo prejudicando o meu irmão. Então seria um exemplo, uma comparação que a gente poderia usar para explicar esse fluido cósmico universal e esse material que a gente manipula, transformando para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. O Mestre ainda nos alerta em Mateus 17, capítulo 17, versículo 20, ele coloca: se você tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui e vai para lá, e o monte passará, e nada vos será impossível. O Cristo está dizendo com isso que tudo que eu pensar e tudo que eu organizar no plano material, ele vai acontecer.
Só que nós temos irmãos com pensamentos diferentes. Alguns irmãos que vibram positivamente, que vibram no bem, e outros irmãos que ainda não atingiram o grau de evolução daqueles que querem o bem incondicionalmente e que vibram no mal. Isso nós vamos voltar a discutir daqui a pouquinho, quando estivermos falando da reunião mediúnica, como é importante essa fé. A ideoplastia, ela também foi citada por Allan Kardec. Na obra Gênese, no capítulo 14, no subitem 16, o Kardec fala que o pensamento é um dos atributos essenciais do espírito. Pelo pensamento, o espírito imprime aos fluidos direção, ele aglomera fluidos, ele combina ou dispersa. Ele forma conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma ou uma coloração. Ou seja, com o nosso pensamento nós montamos e desmontamos, nós fazemos e desfazemos. Daí a grande importância do que nós pensamos e como nós escolhemos vibrar. Também na obra de André Luiz, pelas mãos sagradas de Chico Xavier, nós temos várias menções à ideoplastia. No livro Nosso Lar, no capítulo 3 e no capítulo 18, é citado como espíritos superiores criaram a cidade Nosso Lar, como eles fizeram a descrição, a construção das colônias espirituais, da colônia espiritual e de todas as outras, porque o mecanismo é o mesmo, mas como eles constroem casas, jardins, como eles constroem prédios, como eles constroem ambientes de socorro e também, a depender do teor energético vibratório, como eles constroem umbral, como eles constroem situações difíceis, de dor, como eles constroem as próprias trevas. Então, isso sempre é oriundo do pensamento associado de vários irmãos que têm a mesma vibração energética. Então, o nosso pensamento associado a outros irmãos, ele tem um impacto, sim, no sentido de tornar real o que nós estamos vendo. No livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 2, o André Luiz ele coloca que o pensamento, ao agir sobre fluidos espirituais, ela exerce uma função de modelagem, estruturando formas e objetos conforme a qualidade da mente emissora. Então é importantíssimo quem está pensando e como está pensando. E um outro detalhe, a repetição e a frequência desses pensamentos. Pensamentos fugazes que passam agora, se não forem tão bons e eu automaticamente os elimino ou eu os refaço, esses pensamentos são facilmente desfeitos. Mas pensamentos que eu repito, que eu reitero, que todos os dias eu volto naquele mesmo momento, naquela mesma ideia, naquela ideação, seja de um ponto positivo ou de um ponto negativo, são pensamentos que vão se tornando cada vez mais consistentes no plano espiritual. Então nós temos que tomar cuidado, sim, com os nossos pensamentos. Qual a importância disso para a nossa reunião mediúnica? Então nós sabemos que existem várias funções dentro da reunião mediúnica. Existe o médium ostensivo, que trabalha na incorporação, trabalha na comunicação. Existem médios ostensivos que trabalham não vendo, não ouvindo, mas conversando, os médios dialogadores, ou que antigamente se chamava doutrinadores. E existem médios de sustentação, que na grande maioria das vezes não tem a menor noção da importância da sua presença lá. Esses médios de sustentação são os médios que vão doar a matéria-prima para que eu possa trabalhar. Então, evidentemente que existe o fluido cósmico universal que eu posso manipular. Mas eu não tenho, enquanto encarnado, e pelas minhas limitações de história, pelas minhas limitações atuais, eu não tenho a capacidade de um grande espírito para que eu possa sozinho, ou com a bênção direta do Pai, fazer a moldagem de grandes prédios, ou de grandes estruturas, ou de grande atendimento. Então, esses médios de sustentação, eles nos doam o ectoplasma, eles devem pensar como eu, eles devem estar mentalizando tudo que o dialogador estiver falando, no sentido de que juntos nós podemos construir
uma nova realidade, um novo perispírito para o irmão que está sendo atendido, por exemplo. Então, se eu recebo um espírito que está afogado, que percebe que o pulmão dele está cheio de água, que ele perdeu uma perna ou um braço, que ele não consegue falar porque a língua foi arrancada ou a laringe destruída, ele está fazendo isso com seu perispírito. Então ele acredita que aquilo é real e ele cria no plano espiritual um corpo exatamente como ele está pensando. Como nós podemos interferir nisso então? Aí entra a citação que nós fizemos do Cristo. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda e disser para o morro, sai daqui e vai para lá, o morro irá. A grande questão é que o nosso irmão no plano espiritual, ele tem essa fé. Ele tem a fé de que ele não merece, ele tem a fé de que ele quer vingança, ele tem a fé de que ele se transformou em figura animalesca, de que ele está mutilado, está preso em algum local, um local físico, onde ele de verdade vê um castelo, ele vê um calabouço, ou ele se vê debaixo de um carro, e aí vai da ideação de cada um. Para que a minha ideia seja mais forte que a ideia dele, para que eu possa interferir nesse pensamento dele de forma produtiva, eu preciso que o médium de sustentação ou os médiuns de sustentação me emprestem o seu pensamento, me emprestem a sua doação energética e nós juntos tenhamos uma fé maior do que a fé do nosso irmão que está sendo atendido. Ou seja, o meu desejo de fazer o bem por ele tem que ser maior do que a sua própria capacidade de fazer o mal. Então é isso que o Cristo coloca. Ou seja, a ideoplastia é o pensamento materializado. Eu uso bastante ideoplastia na reunião mediúnica, mas os meus pensamentos são visíveis no plano espiritual em todos os momentos da minha existência. Seja no meu trabalho, seja no supermercado, seja na rua ou no banco, todos os espíritos desencarnados estão vendo o que eu estou pensando. E em algum grau, pessoas, almas encarnadas também conseguem perceber de alguma forma, em maior ou menor grau, o meu pensamento. Então é fundamental que nós tenhamos cuidado com os nossos pensamentos e que nós possamos vibrar cada vez mais de forma positiva, não só dentro da reunião, mas em todos os momentos da nossa vida. Que o Cristo nos acompanhe e nos encontramos no próximo episódio.